Os spoilers do capítulo 1081 saíram e a gente vai comentar tudo sobre esses spoilers, mas o que pode acontecer nos próximos capítulos de One Piece. Todas as lutas que estão acontecendo estão tendo uma conclusão, então a gente vai a qualquer momento voltar para Egghead para resolver os assuntos inacabados daquele arco. Antes de tudo, se você não gosta de spoilers, sinta-se livre para deixar o vídeo, porque esse capítulo está muito bom e, obviamente, eu não estou aqui com a intenção de estragar a sua experiência. No começo do capítulo, aparentemente, a gente começa já com essa luta que está acontecendo na Ilha Ratinoso e com as ações do Barba Negra. Ele derrotou o Law e a gente não sabe o que aconteceu. Alguns GIFs deram a entender que o Law foi salvo pelo Beppo após ter caído no mar. Mas isso é muito inconclusivo, pelo menos os GIFs, então não existe nenhuma certeza sobre isso. E uma comparação muito boa a ser feita é que todos os Yonko estão ganhando os seus combates, as suas lutas, enfim, ou qualquer desafio que eles estejam enfrentando. Isso pode ser um indício sobre o que vai acontecer na Ilha Egghead e quão positivo isso vai ser para a luta do Luffy ou para o que é que vai acontecer na ilha de Egghead. A gente não sabe nada sobre o estado do Law e isso pode ser muito complicado por conta do poder esquisito do Barba Negra. A gente não sabe qual seria o motivo dele deixar um dos supernovas vivo, mas a gente vai monitorando essa situação quando o capítulo sair ou quando algo a mais acontecer. E finalmente, agora na Ilha Ratinoso, algumas coisas muito interessantes estão acontecendo. Primeiro, tomar cuidado com todos os spoilers que estão soltando, pois eles não estão sendo 100% sinceros, principalmente porque tem muita gente se passando por leaker quando na verdade não é. Então em algum momento alguém falou que o Garp chegou a dar um soco só no San Juan Wolf e 2 golpes mais ou menos ali no Vasco Chute e derrotou os dois. Isso é fake, não é verdade. O Garp pode ter enfrentado eles, a gente não tem nenhuma fala sobre isso nos spoilers, mas ele com certeza não derrotou nenhum dos dois e principalmente com um golpe só, pelo que a gente sabe até então. Ele na verdade vai lutar contra o 10º capitão titânico dos piratas do Barba Negra. Este que é o seu ex-primeiro discípulo Kuzan, também conhecido pela marinha como Aokiji. E segundo informações, o Garp ele possui, digamos que, vantagem nesse combate. Não sabemos porquê, não sabemos como, mas aparentemente a força do Garp é algo a se considerar. Ele realmente deve estar num nível acima dos almirantes, ou seja, quando ele falou que ele iria fazer o que ele disse lá na ilha de Marineford, durante o arco de Marineford, ele realmente estava falando sério. Se o Sengoku não fosse parar ele, alguma coisa definitivamente ia acontecer. Claro, Marineford é um arco cheio de defeitos. Naquela época o Garp já estava no seu auge, teoricamente, né? Então ele poderia só chegar por cima igual ele fez agora e mirar um soco na Kaido, mas né, pelo contexto geral, pelo roteiro, as coisas não funcionam dessa maneira. Mas a gente entende que o Garp ele tá num nível realmente tão alto quanto dos almirantes, pelo menos. Eu acho que hoje isso que está acontecendo nesse capítulo pode ser uma maneira de engrandecer o Garp até mesmo numa luta possível contra o Luffy. E o Luffy hoje eu acho que a gente pode deixar ele acima de qualquer almirante, tirando o Akainu. E a última informação que a gente tem nesse capítulo é que o almirante Aokiji, quando ele foi entrar para os piratas do Barba Negra, foi uma pergunta do Barba Negra sobre o homem com a marca da queimadura, né, com a cicatriz de queimadura, porque aparentemente ele é o homem que possui o último Road Poneglyph. A gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes e aparentemente é realidade. A Guardia de Sol é o homem que possui o último Road Poneglyph, ou pelo menos informações para conseguir esse Poneglyph, o que torna basicamente Elbaf no epicentro dos acontecimentos de One Piece daqui a alguns capítulos. Porque, obviamente, todos eles vão se mover para lá. Não só Luffy, como Barba Negra, talvez como Kid, talvez como Law.
né, se eles voltarem. O Law está vivo ainda, tá? Ele tá bem, tá, né? Bem não, mas ele ainda está vivo pelo menos. Essa informação a gente tem. Enfim, esses são os spoilers iniciais. Daqui pra frente mais coisa vai ser desenvolvida sobre esse capítulo e coisa bastante interessante. Eu recomendo àqueles que gostam de uma experiência maior a não ler o sumário completo, né, todo o resumo sobre o capítulo, porque isso aí vai revelar mais coisas sobre o que parece ser um ótimo capítulo de One Piece. Garp nesse momento se põe como um personagem muito importante para a obra, principalmente pelo que ele vai fazer nessa ilha. Lembrando que a luta contra o Barba Negra aparentemente terminou, ou seja, ele está voltando para a ilha, o que pode acatar num desastre completo para o Garp, para o Barba Negra, para quem quiser que esteja envolvido nessa ilha. O verdadeiro poder de Garp completo é realmente assustador, é um nível que a gente já viu nos últimos capítulos, mas ele está fazendo o que está fazendo, levando em consideração seu adversário na idade que ele possui, mostra que ele realmente no seu auge era tipo assim, bizarro de forte. E eu acho que isso é um ponto ainda mais positivo para quando a gente lembra de quem foi o Shebeck e como ele foi derrotado pelo Roger e pelo Garp. Aparentemente, aquele cara foi o auge de qualquer vilão, de qualquer personagem de One Piece. Talvez Insama seja ainda maior, mas se a gente for pensar assim, o Shebeck é realmente algo inacreditável. Uma outra coisa que é interessante é que na revelação de qual era cada uma das frutas dos personagens do bando do Barba Negra, a gente pode linkar a fruta do personagem com alguma pessoa do bando do Chapéu de Palha. Ou seja, o cara tem a fruta da invisibilidade, ele pode ser linkado com o Sanji, por mais que todo mundo tenha certeza que a luta vai ser Shiryu versus Zoro. Existe uma maneira de linkar cada uma dessas frutas com o desejo do Chapéu de Palha ou com algo que eles representam. Barba Negra é a escuridão, Luffy é o sol. Um tem a fruta da ilha, o Pizarro. A Nami quer fazer o mapa de todas as ilhas. Você consegue fazer essa relação com cada um do bando do Barba Negra em comparação com o bando do Luffy, mas eu acho que não seja exatamente assim que vai acontecer, até porque eu não acho que nenhum deles possui uma luta garantida. Eu acho que vai ser meio que todos contra todos ali, tirando o Luffy versus o Barba Negra, que eu acho que é a luta mais natural de se acontecer num 1 contra 1, até pela vingança do Ace acontecer, para ele ver também o cara que supostamente vai estar no nível mais alto de One Piece durante essa luta. E uma coisa interessante também é quem vai enfrentar o Aokiji se realmente o último Capitão Titânico for 100% ele não tiver com a Sword ou nada do tipo. Imagina quem consegue enfrentar ele no bando do Luffy sem ser o Luffy. Eu não consigo ver esse personagem, pelo menos não com quem a gente tem agora. Ou seja, precisaria entrar alguém para rivalizar com o Aokiji. Quem que pode ser esse? Law no bando do Luffy? Eu acharia super engraçado. Vamos ver qual vai ser o próximo passo do Law e o que ele pretende fazer depois de ser completamente derrotado pelo Barba Negra. E também ver o que vai acontecer na ilha de Egghead nos próximos capítulos. A gente está há um tempo sem ver o que acontece nessa ilha, sem saber o que exatamente está rolando com o Luffy e seus companheiros. Em algum momento a gente vai voltar e a gente vai estar próximo da conclusão dessa ilha. E principalmente ver a ação do Kizaru contra o Luffy. Eu espero muito que isso aconteça e eu espero muito que o Luffy realmente ganhe dele, porque eu acho que é o que faz sentido. Pelo menos é o que a gente está vendo quando a gente faz a comparação dos Yonkou com qualquer um que está enfrentando eles. Mas deixa a sua opinião aí embaixo sobre o que você achou dos spoilers. Você acha que realmente o Garp é top 10 de One Piece ou será que falta um pouco para ele? No mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, se inscreve aí no canal que você me ajuda muito e você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. Um abraço, valeu, fui!